Eu sou a Márcia, rainha do folclore alemão. Então nós já estamos na 42ª edição do Festival Internacional de Folclore, que acontecerá agora sexta-feira próxima, que vem, dia 25 de julho até 10 de agosto, na Rua Coberta, no centro da cidade de Nova Petrópolis. E quantos países, em média, participam desse festival? Sim, no total, são 45 grupos que irão participar. 8 grupos são, então, internacionais, vindo de diversos lugares, como, por exemplo, Argentina, Chile, Peru, México, entre outros. Temos também alguns grupos nacionais, como Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, entre outros, totalizando, em média, 45 grupos. E como é que começou? Não sei se pode falar um pouco da história desse evento, como é que começou a ideia de fazer um festival de folclore na cidade? Sim, na verdade o primeiro festival foi em 1973, a primeira edição. Então foi a Associação de Grupos de Danças Folclóricas Alemãs que começou e depois do decorrer dos anos, o evento foi aumentando, né? Nós temos aqui a primeira e a segunda princesa também, Ana Paula Baques. Olá. Yasmin Schmidt. Olá. E nós temos o mascote, o Wilhelm, o bardo. Wilhelm, isso. Wilhelm. Nunca ninguém lembra, mas é o nome, né? Não, tudo bem, tranquilo. Mas atrações são em danças, então, em geral, é danças. Tem mais algum outro tipo de atração? Esse ano a gente traz algumas novidades, o Bardo é uma delas. Ele vai então contar a história da imigração alemã, em função dos 190 anos da imigração esse ano. Contará também a história dos grupos e dos países que nos visitarão. Outra novidade é a integração maior com o público, uma vez que nos outros anos eles estavam sentados na Rua Coberta assistindo às apresentações. Esse ano não. Esse ano a gente traz algumas oficinas. São as mãos, passos e panelas da diversidade. São oficinas onde os grupos trarão um pouquinho da sua cultura. Cada grupo vai trazer uma receita, um artesanato, uma dança e vai ensinar aos demais grupos. E os turistas e a comunidade, obviamente. Esse festival ele é aberto ao público ou ele tem algum custo? Não, ele é totalmente gratuito, ele é na Rua Coberta, ao lado da Praça das Flores, na frente da avenida, ele é ao ar livre, então não tem custo algum. As oficinas também não tem custo. Legal. Ele tem o dia inteiro que ele passa ou ele tem algum período? Sim, é o dia todo. O dia todo. Durante a semana ele inicia às 10 horas e vai até às 8, sendo que tem uma pausa durante a tarde, das 2 às 5, onde acontecerão essas oficinas. Sim. Algumas oficinas também acontecerão à noite, mas geralmente é essa programação. E durante o final de semana é das 9 às 8, direto, com as apresentações sem parar. E de que dia até que dia vai o festival, quando ele inicia? Começa sexta-feira próxima, dia 25 de julho, até 10 de agosto. Vai ter algum tipo de atração especial para encerramento ou abertura, ou é geral, normal mesmo? É o nosso espetáculo da diversidade, onde todos os grupos da cidade, os grupos folclóricos alemães e o CTG se unem e fazem um espetáculo. Esse ano o tema é os 190 anos da imigração alemã. E da mesma maneira que é o tema do espetáculo, a gente faz os desfiles de integração, que tem os grupos locais vão ter o tema dos 190 anos de imigração alemã, mas também tem a participação de todos os grupos que estão presentes no evento, onde nesse desfile eles mostram um pouco da cultura deles para chamar o público para depois ir assistir na Rua Coberta. Esse desfile acontece nos 3 finais de semana. E os Jogos Germânicos, eu vi aqui que tem uma programação, como é que funciona, o que são os Jogos Germânicos? Bom, os Jogos Germânicos, então, já são tradicionais no evento, né? E ele já acontece, então, todas as edições onde os grupos de danças participam. Também tem os Jogos da Diversidade, onde os grupos visitantes, então, irão participar. São jogos como, por exemplo, Shopping Metro, arremesso de chopp, corrida de tamango, entre outros. Né? E o Bardo, eu vi que ele é um mascote, o que ele faz, além de ajudar a divulgação? O bardo ele é o responsável por contar a história do seu povo. Então ele, durante a Idade Média, é uma figura medieval, durante a Idade Média ele ia de uma aldeia para outra, sempre contando as histórias de uma aldeia em outra para espalhar notícias, para espalhar cultura e folclore. Então ele é justamente, a gente pode chamar ele de um antecessor do que hoje se tem como cultura, como folclore. O papel dele dentro desse festival é justamente mostrar a cultura
tanto dos grupos locais, através da história do povo, da colonização alemã, mostrar essa história dos 190 anos de colonização. E além disso, a gente vai fazer também, através do bardo, a gente vai estar fazendo, no palco a gente sempre vai apresentar todos os grupos, falar um pouco da cultura de cada grupo, principalmente dos internacionais e dos nacionais. Então vai ter apresentações do bardo no palco também? Sim, todos os dias sempre eu vou estar lá enchendo o saco e atrapalhando tudo.